Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 1 e 2, exercícios, vai estar aí para baixar os exercícios para você acompanhar, e vamos para o primeiro. Em 3 experimentos sobre a combustão do carvão, foram obtidos os seguintes resultados. Então aí você tem uma tabela, e essa tabela está com o carvão, que é o carbono sólido, e as três tabelas. Os experimentos que seguem a lei de Lavoisier, a lei de Lavoisier fala o seguinte, que a massa dos reagentes é exatamente igual à massa dos produtos. Então, no primeiro você tem 12 gramas de carbono e 32 gramas de oxigênio. Então, está na proporção 1 para 1. Você tem 44 gramas, o primeiro está certo. O segundo, você tem 18 gramas, então você aumentou meio, né? Você está 1,5 mol de carbono. E você tem 1,5 mol de oxigênio, então dá 68. 8 vezes 8, 16, vai 1, 5, 66. Então o 2 também está correto. O 3, você tem o dobro de... o 3, você tem o dobro de... Você tá carbono mais oxigênio se transformando em CO2. Você tá 1 para 1. Aqui você tem 12 gramas. No terceiro, você tem 24. Você dobrou. Então, você tem 2 mol. Você precisaria de quanto de oxigênio? Você tem 32 aqui. Você precisaria de 64. Mas ele tem 70, então 64 mais 24 dá 88 gramas de CO2. Mas sobrou sem reagir 6 gramas. Por que sobrou 6 gramas? Porque você tem 70 gramas aqui, mas você só precisa de 64, então fica 6 gramas de oxigênio. O terceiro também é verdadeiro, tá? Em excesso. Agora vamos para o 4. O 4 aumentou 5 vezes, foi para 40. Não. O 4, quem está em excesso é o carbono. Por quê? Porque o oxigênio aumentou em quantas vezes? 32 vezes 3, né? Ficou 32 vezes 3. 3 vezes 2, 6 vezes 3, 9. Então, no quarto, você aumentou 3 vezes o oxigênio, então ficou 96, certo? Você deveria aumentar 3 vezes do carbono. Então, 12 vezes 3, 6, 36 gramas. Você precisaria de 36 gramas para reagir com 96 gramas para formar 6 vezes 6, 12, vai 1, 10, 133 gramas. Sendo que ele coloca que tem em excesso 4 gramas de oxigênio. Não, tem em excesso 4 gramas de carbono. Então, o carbono está em excesso, porque o oxigênio foi o limitante. Então, o 4 está falso. Então, para o primeiro, a alternativa correta é 1, 2 e 3, letra B. Ok? Vamos agora para o segundo exemplo. Querendo verificar a lei de conservação das massas de Lavoisier, você lembra que eu falei que era para o ambiente fechado, hein? Um estudante realizou um experimento sistematizado a seguir. Tem a solução de ácido nítrico com um sal, o carbonato de potássio, está pesando 100 gramas. Aí, quando tem a mistura, na balança tem 95 gramas a solução final e o vazamento, o Becker, né? 2 está vazio. Perceba que a massa não está constante. Por quê? Porque essa reação ela forma justamente o ácido carbônico. E ele é instável. E ele se quebra formando CO2, formando um gás. Então o gás acaba se difundindo no ar. Então, terminando a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a massa inicial. Essa estimativa que explicou o ocorrido. A lei de Lavoisier é só válida nas condições normais de temperatura e de pressão. Não. A lei de Lavoisier ela só vale para ambientes fechados. Olha lá. A lei de Lavoisier não é válida para reações em solução aquosa. Não tem nada a ver. É válida também. C.
De acordo com Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes quando estes se encontram no mesmo estado físico. Nada a ver. D. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu na experiência realizada. E não ocorreu. O experimento ocorreu em um ambiente aberto, por isso que a massa deu diferente, porque formou CO2 nessa reação. Formou isso aqui, ó. A reação foi essa, ó. O ácido nítrico reagindo com o carbonato de potássio. Isso aqui vai dar o seguinte, ó. Vai dar... Você precisa disso aqui, ó. H2CO2. Você precisa... O 2 isso aqui, ó. Por quê? Porque vai dar H2CO2, CO3, mais KNO. O K é 2. Isso aqui é instável e se quebra em H+, ó, isso aqui se quebra em água mais CO2. E o CO2 é gasoso. Então, a massa ia dar diferente. A massa dos produtos ia dar diferente com a massa dos reagentes. Então, para a segunda questão, letra D. Vamos para a terceira questão. Considere as seguintes reações químicas ocorrendo em recipientes abertos. Se essas reações ocorrerem sobre um prato de uma balança, a única reação que a massa final medida na balança será maior que a massa inicial é a de número O. A adição, então ele vai botar duas balanças. É aquele negócio que eu estava explicando na aula, né? Ele vai colocar duas balanças e ele quer que a massa final seja maior. Então ele quer que qual vai ser que assim, ó, que fica assim. Bom, na primeira, a adição de sódio metálico na água. Bom, se você tiver no início você está aqui, ó. Você está com o sódio, o que é o Na sólido, e a água, que é H2O. Se você juntar os dois, vai dar o mesmo peso. Por quê? Porque não está formando gás. Então, vai ficar Na aquoso mais água. Vai ser a mesma coisa. Vai ficar Na aquoso mais H2O. Então, vai ter o mesmo peso. Não teve a adição de peso. O segundo fala em ferrugem e um prego. Aqui é diferente, ó. Por quê? Porque quando você tem o prego é de ferro. Só tem ferro. Mas quando ocorre o processo de ferrugem, é o ferro reagindo com oxigênio. Então, o ferro com oxigênio é mais pesado que só o ferro. Então, ele vai cair aqui, ó. Vai ficar ferro com oxigênio. Ferro e o oxigênio. Então, ele é mais pesado do que os reagentes. Ó, a adição de bicarbonato de sódio em vinagre. Se você pegar o bicarbonato, vai ser a mesma coisa aqui, ó. Vai pegar o bicarbonato e o vinagre, vai ter bicarbonato e vinagre aqui. Queima de álcool etílico. Bom, se você queimar, você vai ter os reagentes vai ser mais pesados do que os produtos, porque os produtos vai formar gás, vai formar CO2. Então os reagentes ainda é mais pesado. O único que pode ser é o 2. Por quê? Porque antes só tem ferro e oxigênio no ar. Você não tem como pesar o oxigênio. Quando ocorre o processo, que é a ferrugem, é o ferro com oxigênio. Então ele é mais pesado. Então os produtos é mais pesado somente no 2, que é a letra D. Então o 3, letra D. Vamos para o 4. Unesp. A Lei de Conservação da Massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma transformação química, a soma das massas dos reagentes é igual à massa dos produtos. Essa teoria pode ser explicada alguns anos mais tarde pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a lei da conservação de massas é de que os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química. Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. Não. Para Dalton, ele falava que o átomo era maciço, não tinha partículas subatômicas, ele não sabia disso ainda.
C. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Pode ser, hein? D. Um elétron e um átomo pode ser somente certas quantidades. Ele não sabia de elétron, então é falsa D. E. Toda a matéria é composta por átomos. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a lei de Lavoisier, a lei da conservação de massa de Lavoisier, é de que toda a matéria é composta por átomos. Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química. Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em uma transformação química. É a letra A, né? A letra A é para a Unesp, a quarta questão. Vamos para a quinta questão. A técnica de datação com carbono 14 consiste na determinação da proporção carbono 14 radioativo dividido pelo carbono 12, carbono não radioativo, existente no material orgânico analisado. Quanto menor for essa relação, maior a idade do objeto, pois, com o passar do tempo, apenas o carbono 14 sofre uma transformação que pode ser representada pela seguinte equação: carbono 14 se transformando em nitrogênio 14 mais partícula beta. Sob o olhar de Dalton, a técnica de datação com carbono 14 é impossível, pois a transformação que ocorre com o passar do tempo corresponde a um rearranjo atômico, respeita a lei de Proust, ratifica a lei das proporções centrais, preserva o número de massa atômica, altera as identidades dos átomos. Ele falou, para Dalton, ele fala que o átomo nunca perde a sua característica. Então, essa datação de carbono é impossível para ele por causa altera a identidade dos átomos. O átomo para Dalton, ele não muda, ele sempre fica constante, é uma esfera maciça que tem suas próprias propriedades, ele não se transforma. Então, para a quinta questão, a letra E. Vamos para a última questão. Parece que... isso aqui é Enem. Tem que ler sempre primeiro o enunciado. Após vários estudos sobre o comportamento dos gases e das leis ponderais, Dalton propõe um modelo de estrutura de matéria. Algumas concepções newtonianas podem ser identificadas no seguinte postulado de Dalton. Não precisa nem ler, vamos ler. Parece-me provável que Deus, no início, formou a matéria em partículas sólidas, maciças, duras, impenetráveis e móveis, de tamanhos e formatos tais e tais outras propriedades, e em tal proporção, de modo melhor conduzidas à finalidade para a qual ele para elas formou. E que essas partículas primitivas, sendo sólidas, são incomparavelmente mais duras de qualquer outro corpus poroso composto por elas. São tão duras que nunca se desgastariam ou se quebrariam, nem poder comum seria capaz de dividir o que próprio Deus fez na primeira criação. Dalton interpretou o corpusculiano newtoniano de uma maneira bastante peculiar. Aquilo que Newton apresentou como hipótese na leitura de Dalton transformou-se em clara demonstração. Então, para Dalton, para ratificar as teorias de Newton, a matéria é constituída por átomos que não podem ser decompostos, ou seja, são indestrutíveis e maciços. Letra A. Todos os átomos do mesmo elemento são idênticos e apresentam a mesma massa e todos os átomos do mesmo elemento são idênticos e apresentam a mesma massa e forma. Não. Os compostos são formados por um número fixo de átomos de seus elementos constituintes. Não, ele está falando justamente que o átomo não é indestrutível, né? Ele é maciço e não pode ser decomposto. Então, para a última questão, a questão 6, a alternativa A. Ok? Então, até a próxima aula de exercício. Tchau, tchau.